Bem, então no último vídeo a gente estava falando desses dados aqui, que eles são dos passageiros do Titanic, né? A gente tem as classes, se sobreviveu ou não, se são homens ou se são mulheres, né? E as idades, né? Então, o que eu falei, a gente pode trabalhar, né? A gente pode comparar os grupos, né? Então, assim, a gente pode comparar os grupos, né? A idade, né, dos passageiros, com uma série de fatores, né, como qualitativos, né, como por exemplo homem e mulher. Então, será que a idade dos homens era maior que a idade das mulheres, né? Ou simplesmente eu posso dizer que a idade dos homens era igual à das mulheres, né? Então, para comparar dois grupos, eu posso vir aqui e usar o teste T, para amostras independentes, né? Uma vez que homens e mulheres são independentes, né? Então eu posso vir aqui e fazer um teste T independente, né? Eu vou colocar aqui a idade e a variável de grupo eu vou colocar o sexo, né? O que é mais interessante é que eu falo sempre para os meus alunos, né? Eu estou no teste T, né? O teste T ele é um teste paramétrico. Ele necessita que você tenha uma distribuição normal. Outliers, eles sempre afetam esses testes paramétricos, né? Mas, por exemplo, eu sou químico analítico, né? Quando eu analiso a mesma amostra diversas vezes e eu observo que eu tenho quantificações, né, que eu tenho resultados que são outliers ali no box plot, né, mostrando aqui no vídeo passado os box plots e aqui os outliers. Quando eu estou fazendo um método quantitativo, né, eu estou analisando a mesma amostra várias vezes, eu vejo outliers, com certeza eu tenho que deletar aqueles resultados, né? Mas nesse caso, os outliers, né, eles vão influenciar meu teste, né, mas não vamos simplesmente deletar, né? Eles estão ali, né? Esses passageiros têm essa idade, né? Então, para comparar, né, eu vou comparar utilizando um teste T. Ele me deu um valor de T de menos 2,061. A minha probabilidade é que os grupos são diferentes. Aqui eu tenho um valor de P. Se o P fosse de 0,5, eu ia dizer que não tem diferença. Mas eu achei um valor de 0,04. Eu posso fazer uma série de testes, né? Para ver que teste que eu vou usar. Então, por exemplo, eu posso assumptions to check, né? Porque, por exemplo, se as variâncias não forem equivalentes entre os dois grupos, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho a variância dos meus grupos, né? A variância da idade das mulheres e a variância da idade dos homens. Se as variâncias não forem equivalentes, né? Eu tenho que usar o teste de Welch, né? E eu já sei que a normalidade que esse conjunto de dados das idades dos passageiros, eles não seguem uma distribuição normal. Então, eu tenho o teste de Mann-Whitney, né, que é para eu analisar distribuições que não são normais, né? Então, eu posso vir aqui. Eu tenho aqui o Assumption Checks, né? Então, eu tenho o teste de Shapiro-Wilk. Eu já tinha utilizado esse teste de Shapiro-Wilk na estatística descritiva. Então, tá, a normalidade, então eu posso dizer que a idade de passageiros homens e mulheres não segue uma distribuição normal. Então, eu vou usar o teste de Mann-Whitney e as variâncias, né, dos dois grupos é equivalente, né? Então, eu tenho variâncias equivalentes, mas eu não tenho uma distribuição normal. Então, eu vou utilizar um teste não paramétrico, que é o teste de Mann-Whitney. O teste de Mann-Whitney e o teste paramétrico de Student, ambos dizem que as idades não são iguais, né? Por quê? Porque o P é menor que 0,05.
Aí, nesse momento, você vai falar, poxa vida, a gente está trabalhando só com o valor de P, né, professor? Eu falei, só com o valor de P. Valor de P menor que 0,05, a gente fala que é diferente. Tá, mas se fosse 0,05, você ia falar que não tem diferença estatisticamente significativa entre as idades, né? Então, assim, você achou 0,4 e falou que as idades são diferentes, mas se tivesse achado 0,05, você ia falar que são equivalentes, né? Então, a gente tem... Então, fica difícil, professor, a gente afirmar alguma coisa com certeza quanto à idade desses passageiros, né? Aí, não seja por isso, a gente tem aqui no teste T, a gente tem a estatística bayesiana, né? Então, vem aqui Independent Sample T-Test, né? Que é o teste T. Vou aqui nas idades e vou separar por sexos, né? Homens e mulheres. Eu quero saber se a idade dos homens e das mulheres é equivalente, tá? Então, aqui eu estou fazendo eu estou fazendo a estatística bayesiana, né? Eu posso pedir para ele fazer alguns gráficos também, né? Como o plot superior and posterior, fator Bayesian de robustez, né? E o Radícios plots, né? Então tenho tudo isso para testar aqui com o meu teste T. Então ele acabou de calcular, né? Aqui ele me deu a probabilidade, né, da hipótese 1 e da hipótese 0. E aqui ele está me dando a evidência do fenômeno acontecer, tá? Então a gente tem aqui as probabilidades do evento acontecer, e aqui a gente tem o Radícios plots, né? Onde a gente tem aqui o box plot, e aqui a gente tem os histogramas, e aqui a gente tem as idades, né? Então, através da estatística bayesiana, né, eu posso dizer para vocês que os dois grupos, homens e mulheres, têm idades equivalentes. Você pode ver aqui a distribuição das idades dos passageiros, né? Você vê que ficam praticamente sobrepostas, né? As idades dos passageiros, né? Você imagina que o teste T talvez não tenha sido muito... Você tem aqui a opção, né, Você tem aqui a opção de fazer o teste, de fazer um teste T junto com o teste da estatística bayesiana, né? Mas, enfim, quando você tiver um valor de P que é muito próximo de 0,05, né? Por exemplo, você assumiu que as duas médias são equivalentes, mas você achou um valor de P de 0,06. Você assumiu que as idades não são equivalentes, mas você achou um valor de 0,04, igual a gente achou aqui, né? Então, você pode utilizar a estatística bayesiana para se orientar, né? Que decisão você toma, né? Então, basicamente, a estatística comum, a gente fez o teste T, achou um valor de 0,04, e a gente fez o teste não paramétrico de Mann-Whitney e achou um valor de 0,042, né? Onde ambos os testes mostram, né, que as idades de homens e mulheres são diferentes. Só para acabar de mostrar para vocês, né, no teste T, no teste T a gente ainda tem a opção de fazer alguns gráficos, né? Por exemplo, a gente tem a opção de fazer o Location Parameters, né? A gente tem aqui
pode fazer uma estatísticazinha descritiva, né? Você pode ver que a média da idade das mulheres é 28,6 anos e a média da idade dos homens é 30,5 anos. Né? E o desvio padrão de ambos os grupos é bem próximo. A gente tem aqui a opção de fazer um descriptive plots, né? Então, aqui você tem o intervalo de confiança para a idade das mulheres, e o intervalo de confiança para a idade dos homens e a média aqui. Né? Você pode ver que aqui a gente tem um intervalo, né, de 27 a 32 anos. Você pode ver que a idade dos homens é ligeiramente maior que a média da idade dos homens é ligeiramente maior que a média da idade das mulheres, mas você não pode dizer que tem uma diferença significativa entre esses dois grupos. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. Aqui eu mostrei como fazer o teste T com o JASP, já tem nessa playlist outros exemplos de teste T. Mas agora, no próximo vídeo, a gente vai ver a probabilidade dos pacientes, dos passageiros terem sobrevivido ou não, né? Então, agora a gente vai comparar variáveis qualitativas, né? Esse teste T foi o quê? Para comparar, você tinha dois grupos, homens e mulheres, você comparou a idade desses dois grupos, né? Mas você tinha uma variável de grupo, que é o sexo, e uma variável quantitativa, que é a idade. No próximo exemplo, agora, a gente vai ver uma variável qualitativa, né, que é sobreviveu ou não. Né? Então, agora a gente vai fazer uma comparação com uma variável qualitativa. Então, obrigado, atenção de todos e até o próximo vídeo dessa série.